você falou do horário, né? Porque o Marçal faz essas coisas também para ficar chamando atenção. Tem os objetivos dele e a gente nunca pode esquecer disso, né, Raquel? Ele também quer continuar na cena, né? Ele foi retirado da cena e ele quer continuar na cena. Até antes de você chegar, o Josias e o Sakamoto estavam falando aqui sobre a decisão, tanto de Boulos quanto de Nunes. Queria a tua análise também, né? Eu Como uma acabei, analista política, você acha que o Boulos acerta em aceitar esse convite e Nunes acerta em negar esse convite? eu acabei de subir um texto no UOL sobre isso, Fabiola. A minha avaliação é a seguinte: eu acho que tanto o Boulos quanto o Marçal, eles estão sendo incoerentes e oportunistas ao tentar tirar o último naco um do outro aí nesse segundo turno das eleições. Vou tentar explicar a minha avaliação sobre isso. O Boulos está Raquel. argumentando que ele não. Desculpa, você está me ouvindo, Fabi? Tô, não, é que eu queria fazer sua publi, eu ia mostrar sua coluna, que fica super bonitinha aqui, ó. Boulos e Marçal são incoerentes ao tirar o último naco um do outro na eleição. Vai lá, Raquel. Então, a minha avaliação é que tanto o Guilherme Boulos quanto o Pablo Marçal estão sendo incoerentes e oportunistas ao tentar tirar o último naco um do outro nesse segundo turno das eleições. O Guilherme Boulos está argumentando que ele não foge ao diálogo com ninguém. Mas se a gente lembrar, durante todo o primeiro turno, os aliados, os conselheiros dele, as fontes da campanha, eles tentavam convencer os veículos de imprensa a tirar o Pablo Marçal dos debates e das sabatinas. Eles diziam que o Pablo Marçal não tinha a quantidade de votos, de deputados, perdão, no Congresso Nacional, que ele não precisava participar e que ele tumultuava e ele atrapalhava o debate democrático. O Marçal plantou uma série de fake news contra o Boulos, né? Não só a mentira dele cheirar cocaína, o atestado falso, chamava ele de Boulos para tentar ir implantando essa ideia de que ele ia colocar a linguagem neutra nas escolas. Só que naquele momento, no primeiro turno, os veículos de comunicação mantiveram ele porque ele representava uma fatia importante do eleitor. Ele efetivamente teve aí 1.700.000 votos, né? Se não me engano, é esse o número. E é com essa legitimidade que ele diz que vai fazer a sabatina. Só que, na minha avaliação, a maioria da população de São Paulo tirou ele da urna no segundo turno. Ele não está lá. O Marçal agora ele responde para a justiça eleitoral. Ele tem uma série de processos para responder e a maior probabilidade é que ele fique inelegível, certo? Então, o que o Boulos está atrás é dos holofotes que o Marçal consegue atrair. Então, ele se submete a uma eventual lacração, que talvez venha, que é o que a maioria do público do Marçal vai esperar, apesar da promessa dele de respeito, ele se submete a essa eventual lacração para poder tentar virar esse voto do jovem do Marçal, que se diz antissistema. Só que o Guilherme Boulos, ele é um quadro jovem, ele é um quadro promissor dentro da esquerda, e ele esquece que ele parece esquecer que ele tem um futuro para além da eleição paulistana, né? Se ele perde essa eleição, ele tem um futuro pela frente, ele tem um caminho aí para trilhar. Já o Pablo Marçal, ele está tentando a última cartada dele, o último suspiro dele aí nessa eleição, para conseguir ainda mais projeção, para depois ficar vendendo os cursos dele, o que ele já está fazendo, né? Os cursos, os livros de autoajuda, tudo isso aí que ele faz, usando isso daí, e ele já sabia que o Nunes não ia, né, nisso, né? Falando um pouco do. Deixa eu terminar o Marcelo, depois falo do prefeito Ricardo Nunes. Ele já sabia que o Nunes não ia, então ele está usando a projeção que ele tem nas redes sociais para abrir um espaço para o candidato que a direita diz abominar. Então, assim, ele também está sendo incoerente, né? Ele está abrindo um espaço para esse candidato, que ele diz que ele jamais vai apoiar, que a direita diz abominar. Só que do Marçal a gente não espera mesmo, né? Nenhuma coerência, a gente só espera oportunismo. O prefeito Ricardo Nunes, ele está jogando parado, ele está contando com a liderança ali nas pesquisas de opinião e jogando parado, e ele já recusou isso mesmo, e ele já vem recusando
ali os convites de jornalistas profissionais, ele não ia recusar esse. Ele não está tendo muito apreço pelo debate democrático. É muito Desculpa, me engraçado, alonguei. é muito engraçado os comentários. O Vitor fala: oportunismo, na minha opinião, é a oportunidade de ganhar o voto. O Boulos está indo pro tudo ou nada. Aí tem gente aqui falando, a Simone Aparecida diz: eu acho que o Marçal quer apoiar o Boulos, mas ele tá sem jeito de falar que ele quer fazer isso. Ele disse a Raquel que jamais, jamais vai fazer isso. E aqui outros falando: olha, é mais fácil o Botafogo perder de 6-0 no Uruguai. Diz o Gilberto a respeito dessa possibilidade do Marçal apoiar Boulos.